Você já parou para pensar que o som do silêncio no seu quarto é, na verdade, o ruído mais alto que ecoa nas cortes celestiais? Existe um fenômeno que acontece quando você tranca aquela porta, algo que os olhos humanos não conseguem mapear e que a lógica deste mundo jamais poderá explicar. Enquanto o mundo lá fora corre desesperado atrás de aplausos, de curtidas e de uma validação que desaparece ao fechar dos olhos, você está ali, dobrando os seus joelhos sobre o chão frio, permitindo que as lágrimas molhem o tapete em um ato que muitos chamariam de solidão, mas que o reino de Deus chama de autoridade máxima. Imagine a cena cinematográfica de um guerreiro que, após um dia exaustivo de batalha, retira a sua armadura pesada não para descansar, mas para se apresentar diante do seu Rei Supremo. O seu quarto não é apenas um cômodo da sua casa, com 4 paredes e um teto. Ele se transforma, naquele exato momento, em um portal interdimensional, onde o tempo para e a eternidade invade o presente. Deus está observando cada movimento seu, não como um juiz severo que busca falhas, mas como um pai que aguardava ansiosamente por esse encontro particular. Ele vê quando você não tem palavras, quando o seu soluço é a única frase que consegue articular. E saiba que cada gota de lágrima que cai do seu rosto é recolhida em um odre celestial, pois para ele o seu secreto é o lugar mais sagrado da terra. Jesus foi muito claro quando nos deixou a instrução contida em Mateus 6:6, onde ele diz que, quando você orar, deve entrar no seu quarto, fechar a porta e orar ao seu Pai que está em segredo, e o seu Pai, que vê em segredo, o recompensará. Note que a promessa não é para quem faz espetáculo nas esquinas, mas para quem tem a coragem de ser vulnerável no oculto. A narrativa da sua vida está sendo escrita agora, não pelos grandes eventos públicos, mas pelo que você cultiva na escuridão do seu aposento quando ninguém está olhando. Existe uma força motriz que se levanta dentro de você quando você entende que a sua verdadeira identidade não é o que o seu crachá de arquiteto ou de vendedor diz, mas sim o que Deus sussurra ao seu ouvido enquanto você está de rosto no pó. Imagine um grande navio cargueiro enfrentando uma tempestade violenta no meio do oceano. O que o mantém firme não é a pintura bonita do casco, mas a âncora que está submersa, invisível para quem olha de fora. O seu secreto é a sua âncora. Se você não tiver vida no secreto, você será apenas uma casca vazia, sendo jogada de um lado para o outro pelas ondas das opiniões alheias. É nesse lugar de intimidade que as correntes da ansiedade são quebradas e onde os planos do inimigo para a sua família são desfeitos antes mesmo de serem executados. Deus está te chamando para um nível de profundidade que você ainda não experimentou. Ele quer te mostrar segredos sobre o seu futuro e sobre o propósito da sua existência que não podem ser entregues no meio do barulho da multidão. Lembre-se do que está escrito em Salmos 91:1, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Existe um descanso que só é encontrado no esconderijo, um vigor que só recebe quem decide trocar o cansaço do mundo pela presença renovadora do Criador. Este vídeo foi preparado para despertar o gigante que adormeceu por falta de oração, para te lembrar que você é mais forte quando está de joelhos do que quando está de pé, tentando resolver tudo com as suas próprias mãos. Sinta agora o peso da glória invadindo o seu ambiente enquanto você compreende que nunca esteve sozinho. Aquela sensação de que as paredes estão te apertando ou que o teto parece de bronze é uma mentira que o adversário tenta plantar para te fazer desistir do seu momento mais precioso. Na verdade, anjos estão acampados ao redor da sua cama enquanto você clama. A atmosfera do seu quarto está sendo saturada por uma presença tão densa que o mal não consegue permanecer. Quando você sai daquele lugar,
Você carrega um perfume que não é deste mundo, uma luz que brilha nos seus olhos e que incomoda as trevas. A transformação que você tanto busca na sua saúde, na sua vida financeira e nos seus relacionamentos não começa com uma estratégia humana, mas com a rendição total no secreto. Deus está forjando em você um caráter inabalável, transformando o seu medo em fé e a sua fraqueza em uma potência espiritual que abalará as estruturas do inferno. Não subestime o poder de uma porta fechada, pois é por trás dela que as maiores vitórias da história da humanidade foram conquistadas. Você é o escolhido para esse tempo, o intercessor que vai mudar a linhagem da sua família através da perseverança no quarto. Agora, eu quero que você declare a sua vitória sobre o desânimo espiritual. O meu secreto com Deus é onde venço minhas batalhas. Escreva exatamente essa frase nos comentários, agora mesmo, para selar esse compromisso com o seu momento de intimidade e mostrar que você compreendeu o poder que existe no seu quarto. Considere agora a trajetória de um homem que passou 30 anos de sua vida dedicando-se à marcenaria, esculpindo madeira com precisão e paciência, mas cuja verdadeira obra de arte era esculpida nas madrugadas, em silêncio, longe dos olhares da vizinhança. Ele entendia que a força para sustentar o peso das vigas durante o dia vinha da leveza que ele encontrava ao se derramar perante o Criador na calada da noite. Esse é o mistério que o mundo não entende. Como alguém que parece não ter nada pode possuir tudo dentro de um pequeno cômodo. Você é como esse mestre artesão da fé. Cada oração que você faz no seu quarto é um golpe de cinzel que remove as impurezas da sua alma, moldando em você a imagem do primogênito. O vídeo que você assiste agora não é um entretenimento, é uma convocação para que você retorne ao lugar onde as máscaras caem. Diante de Deus, no seu quarto, você não precisa ser o profissional impecável, o pai inabalável ou a mãe que aguenta tudo sozinha. Lá, você pode ser apenas o filho que carece de colo. E é justamente nessa vulnerabilidade que o poder de Deus se aperfeiçoa. Quando você tranca a porta, você está dizendo para o universo que a opinião de Deus sobre você vale mais do que o julgamento de bilhões de seres humanos. É uma declaração de guerra contra o ego e uma rendição total à soberania divina. A Bíblia nos ensina, em Tiago 4:8, para nos aproximarmos de Deus, e Ele se aproximará de nós. Essa é uma lei espiritual irrevogável. Cada passo que você dá em direção ao seu quarto de oração, o Pai dá 1000 passos em sua direção para te abraçar. Imagine o impacto que uma vida de intercessão oculta causa na realidade física. Enquanto você ora por aquele filho que se perdeu nos caminhos tortuosos, ou por aquela porta de emprego que parece ter sido soldada para não abrir, engrenagens celestiais começam a girar. O seu quarto se torna o centro de comando de uma operação de resgate. O que acontece ali dentro determina o que vai acontecer lá fora, na luz do dia. Muitas vezes você se sente cansado, achando que as suas palavras estão batendo no teto e voltando, mas eu te digo que nenhuma oração é desperdiçada. Elas são como sementes plantadas em solo fértil, que no tempo certo brotarão como árvores de justiça. Veja o exemplo de Daniel, que mesmo diante de um decreto de morte, não abriu mão do seu momento de oração, como está registrado em Daniel 6:10. Ele entrava em seu quarto, subia ao cenáculo e, com as janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus. A coragem de Daniel para enfrentar os leões foi forjada no secreto do seu quarto. Se você quer ter coragem para enfrentar os leões da sua vida cotidiana, a escassez, a enfermidade, a depressão, você precisa primeiro vencer a batalha contra o próprio desânimo de não querer entrar no seu quarto. A presença de Deus é o único lugar
onde você encontra o oxigênio necessário para sobreviver à asfixia deste sistema mundano que tenta sugar a sua esperança todos os dias. A intensidade dessa busca define a altura do seu voo. Um avião não decola sem que os motores tenham sido testados e alimentados no hangar. O seu quarto é o seu hangar. É lá que você recebe o combustível da fé e o mapa para a sua próxima jornada. Deus quer te dar estratégias que nenhum curso de gestão ou livro de autoajuda pode oferecer. Ele quer te revelar o caminho sobre o qual você deve andar, as pessoas com quem você deve se conectar e os laços dos quais você deve se livrar. Tudo isso é entregue em segredo. Ao sair dali, as pessoas notarão algo diferente em você. Elas não saberão explicar o que é, mas sentirão que você carrega uma autoridade que não vem da sua conta bancária ou do seu título acadêmico, mas da sua convivência com o Rei dos Reis. É um brilho que emana da alma, uma paz que excede todo o entendimento e que guarda o seu coração em Cristo Jesus. Você está sendo preparado para algo muito maior do que imagina, e o treinamento está acontecendo agora, entre você e Deus, sem plateia, sem flashes, apenas a sinceridade de um coração contrito que sabe que sem ele nada pode fazer. Sinta esse renovo fluindo pelas suas mãos e pés, te capacitando a ser um agente de transformação por onde quer que você passe. Antes de avançarmos para o próximo nível desta revelação, eu quero te fazer um convite muito especial. Se este vídeo está gerando um clamor no seu espírito e você sente que precisa de mais conteúdos que edifiquem a sua fé e te levem para o secreto, considere se tornar parte da nossa família aqui no canal. A sua inscrição não é apenas um número, é um sinal de que você faz parte de um exército que escolheu o altar em vez do palco. Considere a profundidade do impacto que uma vida de intercessão oculta causa na estrutura da realidade invisível que nos cerca. Enquanto você está ali, no seu quarto, com a porta trancada, o que parece ser apenas um momento de silêncio é, na verdade, o epicentro de um abalo sísmico no mundo espiritual. Você não está apenas proferindo palavras ao vento, você está emitindo frequências de autoridade que desajustam os planos das trevas e reorganizam as prioridades do céu a seu respeito. O vídeo que você testemunha agora é um chamado para entender que o seu quarto funciona como uma sala de guerra, onde as maiores vitórias da sua história são decididas antes mesmo de você pisar no campo de batalha do dia seguinte. Muitas vezes, a pressão do mundo tenta te convencer de que você é irrelevante, de que a sua voz não passa do teto. Mas a verdade é que quando um filho de Deus se dobra no secreto, o inferno entra em estado de alerta máximo, porque sabe que dali sairá alguém que não pode ser manipulado pelo medo ou pela escassez. Deus está te chamando para uma asepsia espiritual profunda, onde as impurezas do orgulho e as feridas da rejeição são removidas pelo toque suave do Espírito Santo, preparando você para carregar um peso de glória que o mundo jamais poderá compreender. A narrativa das Escrituras nos revela que os grandes prodígios e os milagres que marcaram gerações não nasceram no meio do barulho das multidões, mas foram gestados no isolamento absoluto. Lembre-se do que aconteceu em 2 Reis 4:33, quando o profeta Eliseu se viu diante de uma situação de morte impossível de ser revertida por mãos humanas. A sua primeira atitude não foi convocar um exército ou buscar conselhos, mas sim entrar no quarto, fechar a porta sobre si e sobre o problema e clamar ao Senhor em segredo. Existe uma concentração de poder espiritual que só se manifesta quando você elimina todas as distrações e coloca o seu foco total na face daquele que tudo pode. Quando você se isola para orar, você cria um ambiente de saturação divina onde o impossível começa a se tornar tangível. Aquele dilema que parece um gigante intransponível na sua frente
só será vencido se você tiver a disciplina de se trancar com a fonte da vida e não sair de lá até que a paz que excede todo o entendimento tome conta do seu ser. O seu quarto é o seu laboratório de milagres, o lugar sagrado onde a química da fé transforma o luto em celebração e a fraqueza em uma potência espiritual inabalável. Deus faz um convite direto e pessoal a você hoje, um convite que está registrado em Jeremias 33:3, onde ele diz: "Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes." Perceba que as revelações estratégicas sobre o seu futuro e sobre o destino da sua família não são entregues em praça pública, mas são sussurradas no ouvido de quem se dispõe a buscar a intimidade no oculto. Existe um nível de conhecimento e de sabedoria que você nunca acessará através de métodos humanos ou lógicas mundanas. São segredos que o Pai reservou para te contar enquanto você chora aos seus pés, reconhecendo que Ele é a sua única fonte de sustento. Talvez você esteja enfrentando um impasse que parece não ter saída, uma encruzilhada que gera angústia na sua alma. Mas a solução não virá do barulho das opiniões alheias, e sim do silêncio reverente diante do trono da graça. O Espírito Santo deseja ser o seu guia particular, o seu mentor em cada decisão, mas ele exige que você dedique a ele a primazia da sua atenção no secreto do seu aposento, onde nenhuma máscara é necessária e onde o seu coração pode finalmente descansar na soberania de Deus. Ao decidir que o seu tempo com Deus é inegociável, você está estabelecendo um novo padrão para a sua vida. Um padrão onde a presença divina se torna o oxigênio que você respira. Você sairá desse momento de oração com uma clareza de propósito tão afiada que o mundo ao seu redor ficará espantado com a sua segurança. O que Deus tem para revelar a você nos próximos momentos de entrega no seu quarto vale mais do que décadas de esforço próprio sem a direção do céu. Não permita que o cansaço ou a urgência das tarefas diárias roubem de você o seu maior tesouro. Entenda que o tempo gasto no secreto não é tempo perdido, mas tempo ganho na eternidade. Você é o intercessor que Deus escolheu para mudar a realidade do seu lar. E essa mudança começa com a chave girando na fechadura do seu quarto, onde a luz da presença de Deus dissipa todas as trevas que tentaram se alojar na sua mente. Sinta agora a renovação das suas forças e a certeza de que, enquanto você ora em segredo, o seu Pai trabalha abertamente em seu favor, movendo céus e terra para cumprir cada promessa que Ele te fez. Considere a intensidade da preparação espiritual que ocorre quando você decide que o seu quarto será o local de maior investimento da sua vida. Imagine a cena de um guerreiro que, antes de enfrentar uma batalha decisiva que definirá o futuro de sua nação, se retira para uma câmara fortificada, longe do borbulho das tropas e do clamor das espadas. Naquele isolamento, ele não está apenas descansando, ele está afiando sua lâmina, ajustando sua armadura e, acima de tudo, alinhando seu coração com o comando supremo. O seu quarto é essa câmara de preparação. É ali, entre quatro paredes, que você desenvolve os reflexos da fé necessários para suportar os ventos contrários que tentam desestabilizar o seu lar e as turbulências que surgem sem aviso na sua caminhada. Se você não aprender a dominar os seus medos diante da presença majestosa de Deus, você será inevitavelmente dominado por eles diante das dificuldades impostas pelos homens. Este vídeo é um lembrete solene de que o treinamento pesado, aquele que realmente forja o caráter, acontece num absoluto secreto para que a vitória pareça algo natural e inquestionável quando você estiver sob a luz do dia.
Deus está te forjando no silêncio, calibrando sua percepção espiritual e fortalecendo seus músculos emocionais, para que você não desmorone quando a responsabilidade sobre seus ombros aumentar. A promoção e o crescimento que você tanto clama exigem uma estrutura interna que só a convivência prolongada com o Espírito Santo pode construir. A palavra de Deus nos revela em Isaías 26:20 um comando que soa como uma estratégia de sobrevivência espiritual. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a indignação. Existe um aspecto de proteção sobrenatural no secreto que a maioria das pessoas, em sua pressa cotidiana, acaba ignorando completamente. O seu quarto funciona como um abrigo de alta segurança contra os ataques de retaliação do adversário que tenta atingir sua mente e suas emoções. Quando o mundo ao seu redor parece entrar em ebulição, quando as crises batem à porta e as notícias espalham o pânico como um incêndio em palha seca, o esconderijo do Altíssimo permanece como uma rocha inabalável. Ali, no silêncio da sua oração, as setas inflamadas de dúvida e desespero perdem a força e caem por terra, pois você está revestido por uma presença que serve como um escudo impenetrável. No secreto, Deus te esconde da maledicência e da arrogância dos que se acham donos da verdade. É o lugar de refúgio onde o seu valor real é reafirmado pelo Criador e onde as mentiras que o mundo tentou imprimir na sua identidade são apagadas uma a uma. Ao fechar aquela porta, você deixa para trás o caos informativo e entra em uma dimensão de paz que não pode ser comprada e que nenhum governo pode garantir. É a paz absoluta de quem sabe que o controle de todas as coisas permanece nas mãos daquele que te chama de filho. Muitas vezes, em sua jornada, você se pega questionando por que certas respostas parecem demorar tanto para cruzar a linha do invisível para o visível, mas é preciso entender que Deus nunca está atrasado. Ele está, na verdade, te atraindo para um nível de intimidade ainda mais profundo. Ele utiliza o aparente silêncio das circunstâncias para te fazer buscar o som da sua voz, com uma intensidade que você nunca teve antes. Como está registrado de forma poética e poderosa em Salmos 27:8, quando o Senhor disse: "Buscai o meu rosto", o meu coração respondeu prontamente: "O teu rosto, Senhor, buscarei". Essa busca não deve ser encarada como um fardo religioso ou uma obrigação pesada, mas sim como o maior privilégio que um ser humano pode desfrutar na Terra. No seu quarto, você descobre a verdade libertadora de que Deus não quer apenas te entregar bênçãos ou resolver seus problemas pontuais. Ele quer se entregar a você. Ele deseja que você conheça os ritmos do seu coração e que compreenda as suas intenções por trás de cada porta que ele decide fechar ou abrir no seu caminho. Quando você prioriza esse encontro, a sua perspectiva de vida muda radicalmente. Problemas que antes pareciam montanhas intransponíveis tornam-se pequenos e insignificantes quando vistos da altura do trono de Deus. Você começa a sorrir diante das impossibilidades humanas, porque sabe, por experiência própria no secreto, que o dono do universo é o seu interlocutor constante. Abandone a superficialidade de uma vida cristã baseada apenas em eventos e mergulhe nas águas profundas do Espírito que fluem dentro do seu aposento. O que Deus tem reservado para te revelar nos próximos minutos de oração sincera vale mais do que décadas de esforço humano baseado apenas na inteligência carnal. Você está sendo convocado para um alinhamento celestial que reorganizará todas as áreas da sua vida, desde o seu sono até a sua produtividade diária. O secreto é o lugar onde você troca a sua fraqueza pela força dele, a sua confusão pela sabedoria dele e a sua tristeza pela alegria que não depende de circunstâncias externas.
Não saia do seu quarto até que você sinta que o céu invadiu a sua alma, de tal maneira que o medo não encontre mais lugar para se esconder. Você é um portador da glória de Deus. E essa glória é acumulada no tempo que você passa de joelhos, ouvindo o que o Pai tem a dizer sobre quem você realmente é e sobre o que Ele fará através de você nesta geração. Mantenha a chama do seu altar particular acesa. Custe o que custar, pois é desse fogo que virá o aquecimento para todos os seus sonhos e projetos que estão por vir. Imagine agora a jornada de um explorador que busca uma fonte de águas cristalinas no topo de uma montanha sagrada. Ele não encontra essa pureza nas encostas baixas, onde a terra é pisoteada por muitos e a água chega contaminada pelo sedimento da dúvida e do cansaço alheio. Para beber do que é puro, ele precisa subir, isolar-se da multidão e alcançar a altitude onde o ar é rarefeito, mas a visão é ilimitada. O seu quarto é esse cume espiritual. Na superfície da vida cotidiana, nos compromissos que sugam a sua energia e nas interações sociais, que muitas vezes te deixam vazio, você encontra apenas o que é comum. Mas as pérolas da revelação, aquelas palavras que possuem o peso de eternidade e o poder de mudar a trajetória da sua saúde, da sua mente e do destino dos seus filhos, estão guardadas na altitude do secreto, onde apenas você e o Espírito Santo podem caminhar em harmonia. Este vídeo é um clamor para que você não aceite mais viver de migalhas espirituais ou de experiências de segunda mão. Deus possui tesouros que foram designados especificamente para as suas mãos, riquezas que estão encobertas, como diz em Isaías 45:3, aguardando o momento em que você decidirá que o barulho do mundo não é mais digno da sua atenção exclusiva. Note que o texto bíblico afirma que ele te dará os tesouros das trevas, não porque o lugar seja mau, mas porque estão escondidos onde a luz comum não chega, exigindo que você acenda a lâmpada da fé no seu aposento particular para encontrá-los. A sua vida, independentemente da sua atuação no mundo, seja você alguém que projeta grandes estruturas ou alguém que cuida dos detalhes mais simples do cotidiano, exige uma fundação que suporte o peso da existência humana. No seu quarto, você está trabalhando naquilo que é invisível aos olhos dos outros, mas que é fundamental para a sua sobrevivência. Se a base da sua alma não for cimentada na oração solitária, qualquer brisa de dificuldade se tornará um furacão capaz de derrubar as suas certezas. Observe a natureza. As árvores que resistem aos séculos não são aquelas que apenas crescem para cima em busca de luz, mas aquelas cujas raízes penetram nas camadas mais profundas e escuras da terra, onde ninguém vê. O que o mundo aplaude é a copa frondosa, mas o que Deus sustenta é a raiz oculta. O seu tempo de joelhos no chão do quarto é o fortalecimento dessa raiz. Quando uma crise financeira tenta abalar a sua casa ou um diagnóstico médico tenta roubar o seu sono, o que te mantém inabalável não é a sua capacidade de raciocínio, mas a profundidade da sua conexão com o Criador. Como nos ensina a Escritura em Efésios 3:17, o objetivo é que você esteja arraigado e fundado em amor. E esse processo de arraigamento é um trabalho silencioso, feito entre você e o Pai, enquanto Ele remove as pedras da amargura e as raízes de amargura que tentam sufocar a sua fé. Deus está utilizando este tempo de isolamento que você tem vivido para te mostrar que o silêncio não é um castigo, mas uma preparação intensiva para o exercício da autoridade. Antes que os grandes líderes bíblicos fossem colocados diante de reis e nações, eles foram colocados diante de Deus, em lugares desertos e quartos fechados. O seu quarto é o seu campo de prova, o lugar onde você aprende a vencer a si mesmo para depois vencer o mundo. Quando você aprende a ser fiel no secreto,
Quando você escolhe adorar mesmo quando a sua alma está pesada e ninguém está olhando para te validar, Deus te confere uma autoridade espiritual que as trevas respeitam. Não despreze esses minutos que você passa em oração, achando que a sua realidade não está mudando. No reino invisível, cada clamor seu é como uma ordem de despejo contra o mal que tentou se instalar na sua árvore genealógica. Você é um embaixador do céu, e o seu quarto é a sua sede oficial na terra. É ali que você recebe as diretrizes estratégicas para governar a sua vida com sabedoria e paz. Ao fechar a porta, você está sinalizando para o universo que a sua dependência não está no governo, nos bancos ou na aprovação social, mas única e exclusivamente no Senhor. Essa postura de humildade no secreto é o que gera a exaltação no tempo certo. O mundo tenta te acelerar, dizendo que se você não for visto, você será esquecido. Mas a lógica do reino é inversa. Quem se esconde em Deus é quem mais brilha diante dos homens. No secreto, você troca a sua ansiedade pela confiança absoluta de que aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Não permita que o fogo do seu altar particular se apague por falta de visitação. Torne o seu quarto o lugar mais sagrado da sua rotina. O ponto de encontro onde você deixa as suas cargas e recebe o descanso que o mundo não pode oferecer. Deus está esperando por você agora mesmo, com segredos que transformarão a sua dor em um testemunho poderoso de vitória e superação. Considere a profundidade da preparação espiritual que ocorre quando você decide que o seu quarto será o local de maior investimento da sua existência, transformando cada minuto de isolamento em uma moeda de valor eterno que jamais poderá ser desvalorizada pelas crises deste mundo. Imagine a cena de um vigia que se posiciona estrategicamente em uma torre alta, longe do movimento das ruas e da poluição sonora da cidade, entendendo que para captar qualquer sinal de mudança no horizonte e discernir os movimentos do exército inimigo, ele precisa do silêncio e da concentração que só a altitude proporciona. O seu quarto é essa torre de vigilância, o ponto mais alto da sua vida espiritual, onde você se retira para observar a realidade sob a ótica pura do reino de Deus, longe das opiniões que tentam ditar o seu valor. O mundo ao seu redor está saturado de luzes artificiais e de distrações que tentam cegar o seu entendimento sobre o que o Pai está planejando para o seu futuro. Mas quando você entra no seu aposento e apaga as luzes das preocupações externas, a sua visão espiritual começa a se ajustar à luz da glória divina que emana do trono. É nesse exato momento de entrega total que as promessas que antes pareciam distantes, embaçadas e impossíveis começam a ganhar contornos de realidade e uma nitidez absoluta, permitindo que você enxergue saídas sobrenaturais onde a lógica humana aponta apenas para o abismo e para o fracasso. Este vídeo está te convidando a subir nessa torre de oração para o lugar onde o ar é mais puro, onde o peso da ansiedade é dissipado pela presença do Espírito e onde a voz do Criador é ouvida com uma clareza que nenhum ruído terreno ou acusação maligna pode abafar, revelando que o Pai deseja te mostrar a magnitude de um propósito que olhos humanos nunca testemunharam em sua plenitude, conforme está registrado na autoridade de 1 Coríntios 2:9. Que as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Pense na paciência necessária para a formação de uma estrutura que deve resistir ao teste do tempo e das tempestades mais violentas. Um processo que exige dedicação constante em um ambiente controlado, onde cada ajuste é feito sob a luz da verdade e longe de qualquer interferência que possa comprometer a integridade do que está sendo gerado no oculto.
No seu quarto, sob a luz focalizada do Espírito Santo, você está sendo formado como uma coluna inabalável na casa de Deus, onde o Senhor analisa as suas motivações mais íntimas, remove as impurezas do seu caráter e cura as feridas profundas que foram fragmentadas pelas decepções acumuladas ao longo da caminhada. Ele remove com cuidado cirúrgico as camadas de medo e de autoproteção que você construiu ao redor do seu coração e que agora impedem o seu propósito original de se manifestar com a força e a beleza que o céu planejou. Muitas vezes, você se sente apenas mais uma pessoa cansada, enfrentando os desafios de uma rotina pesada e sem brilho. Mas quando você entra no secreto, você assume a sua verdadeira posição de autoridade e governo espiritual, alinhando o seu espírito com o trono da graça para estabelecer um perímetro de proteção inquebrável sobre a sua vida e sobre a sua descendência. Não há nada de comum ou de simples em alguém que decide, com determinação, dedicar tempo para falar com o Deus invisível no oculto de um quarto. Pois a oração feita nesse lugar de renúncia altera a própria constituição da atmosfera ao seu redor, transformando cenários de guerra e tensão em ambientes de paz profunda, e transformando desertos de escassez em campos férteis, onde a provisão de Deus brota de forma milagrosa. Tudo isso acontece porque você decidiu investir no que ninguém vê, permitindo que a mão soberana de Deus trabalhe nas engrenagens complexas da sua história, enquanto você simplesmente descansa e adora na presença dele. A Bíblia nos ensina um princípio fundamental sobre a necessidade absoluta desse isolamento em Mateus 14:23, quando relata que o próprio Jesus, após um dia intenso de pregação e milagres, subiu ao monte para orar sozinho, e chegada já a tarde, estava ali só, em comunhão com o Pai. Se o Filho de Deus, que possuía o Espírito sem medida, considerava vital estar em total solidão com o Pai para renovar suas forças e manter o alinhamento com a vontade celestial, quão mais nós precisamos desse tempo de entrega absoluta no nosso próprio quarto, longe dos olhares e das cobranças da sociedade? A solidão com Deus não deve ser vista como um vazio ou um abandono, mas como um preenchimento glorioso que nos capacita a enfrentar as tempestades furiosas do mundo com uma serenidade que o intelecto humano não consegue explicar. A sua eficácia diante dos gigantes que se levantam no seu dia a dia é diretamente proporcional à sua intimidade cultivada no silêncio do seu aposento, que funciona como santuário de recarga para a sua alma, impedindo que você seja contaminado pela amargura ou pelo desespero que as pressões externas tentam impor. Se você priorizar esse encontro no secreto, desenvolverá uma resiliência espiritual tão poderosa que deixará todos ao seu redor perplexos, pois você já terá resolvido as pendências da alma e vencido as batalhas espirituais diante de Deus antes mesmo de elas baterem à sua porta no mundo visível. Deus é o oleiro que trabalha na sua essência enquanto você se mantém prostrado no seu quarto, removendo com suas mãos de amor as arestas do orgulho, a ferrugem do pecado e a opacidade da dúvida, para que você reflita a luz pura do céu por onde quer que seus pés caminhem. Esse processo de lapidação interior exige que você permaneça diante dele sem pressa, sem olhar para o relógio e sem máscaras, permitindo que o Espírito Santo realize uma obra de restauração que nenhum conselho humano ou terapia terrena poderia alcançar. Não saia da presença de Deus até que você sinta que o peso da glória invadiu o seu ser e que algo novo, santo e poderoso nasceu no seu interior, pois 5 minutos de uma entrega genuína e desesperada valem muito mais do que décadas de rituais religiosos vazios e sem vida. O Pai busca a sua verdade mais profunda, aquele seu eu que não precisa de adornos e que não teme ser vulnerável diante do Criador, pois é nessa sinceridade total
que o seu verdadeiro potencial é despertado para cumprir o destino profético que foi escrito nos livros do céu antes da fundação do mundo. Cada vez que você escolhe silenciar o barulho das notificações e das urgências passageiras para buscar a face de Deus, você está erguendo um memorial eterno que o tempo não pode apagar, pois o que é gerado no Espírito permanece vivo e frutificando para sempre na vida daqueles que te cercam. Continue firme na sua disciplina de oração no quarto, pois é ali, no silêncio da porta fechada, que a sua vida encontra o verdadeiro sentido e onde você recebe a autoridade para ser uma luz que as trevas jamais poderão apagar. Imagine agora a majestade de um oceano profundo, onde a superfície pode estar sendo açoitada por ventos impetuosos e ondas gigantescas que amedrontam qualquer navegador, mas conforme você desce às profundezas, o movimento cessa e uma paz imperturbável reina no fundo do abismo. O seu quarto é esse lugar de águas profundas. O mundo lá fora pode estar em guerra, a economia pode estar oscilando e as crises podem estar batendo à sua porta com um barulho ensurdecedor. Mas quando você decide mergulhar no secreto, você acessa uma camada da existência onde o pânico não tem permissão para entrar. Deus te chama para sair da superfície agitada das preocupações e das respostas rápidas, para que você aprenda a viver a partir do repouso que só a oração solitária proporciona. É nesse silêncio que as vozes da ansiedade são emudecidas pela voz soberana daquele que comanda os ventos e o mar. Este vídeo é um convite para você entender que a sua estabilidade emocional e espiritual não depende do que acontece na superfície da sua vida, mas da profundidade da sua conexão com o Criador no oculto. Deus está forjando em você uma têmpera de vencedor. Alguém que não se abala com notícias ruins, porque já recebeu a notícia eterna no recôndito do seu lar. Pense na força de uma semente que é colocada no ventre escuro da terra. Ali, no completo isolamento, longe da luz do sol e do olhar dos homens, acontece o maior milagre da biologia. A casca se rompe para que a vida se manifeste. O seu quarto é esse solo fértil e escuro onde Deus permite que as suas velhas estruturas sejam rompidas para que o novo de Deus brote com força total. Muitas vezes você se sente pressionado pelas paredes do seu aposento, achando que o isolamento é um sepulcro. Mas o Espírito Santo te diz hoje que não é um sepulcro, é um útero. Você está sendo gestado para algo tão grande que a sua configuração atual não seria capaz de suportar. No secreto, Deus trabalha naquilo que é invisível, na sua paciência, na sua fidelidade e na sua capacidade de confiar, mesmo quando não há evidências externas. A Bíblia nos consola em Salmos 139:15, onde o salmista reconhece que os seus ossos não foram escondidos de Deus, quando em secreto ele foi formado e entretecido nas profundezas da terra. Da mesma forma, o seu caráter e o seu destino estão sendo entretecidos agora entre você e o Pai, em um processo que não admite espectadores, pois o que é sagrado demais não pode ser exposto antes do tempo. A autoridade que você manifestará diante das situações impossíveis é o resultado direto do tempo que você passa perdendo para o mundo e ganhando para Deus no seu quarto. Quando você se tranca para orar, você está acumulando um tesouro de glória que será gasto nos momentos de crise. Aquela paz que você sente ao sair da oração não é apenas um sentimento passageiro, é o revestimento de poder necessário para que você caminhe sobre as serpentes e os escorpiões da vida cotidiana sem sofrer dano algum. O inimigo da sua alma não teme as suas palavras eloquentes ou o seu conhecimento intelectual, mas ele treme diante de um homem ou de uma mulher que possui joelhos calejados e um quarto que cheira a incenso de oração. Em Colossenses 4:2, somos exortados a perseverar na oração, vigiando nela com ação de graças.
Essa vigilância é o que mantém as portas da sua casa espiritualmente seladas contra toda influência maligna. Ao fazer do seu quarto um altar, você estabelece uma sentinela celestial sobre a sua saúde, sobre a sua mente e sobre o futuro de toda a sua descendência, garantindo que o plano original de Deus não seja abortado pelas distrações deste século. Aprenda a valorizar o silêncio de Deus tanto quanto as suas respostas, pois é no silêncio que a sua fé é testada e refinada como o ouro puro no fogo. No secreto, você descobre que Deus não é um servo que atende aos seus caprichos, mas um rei que deseja compartilhar o seu coração com você. Quando você para de pedir apenas por coisas e começa a buscar a face dele, o céu se abre de uma forma sem precedentes. Você passa a ter acesso aos segredos do conselho divino, recebendo direções precisas sobre como agir em situações complexas que a sua mente humana jamais conseguiria resolver. O seu quarto é a sua sala de inteligência espiritual, o lugar onde os planos de vitória são traçados e onde as estratégias de superação são reveladas. Não saia desse lugar de intimidade por qualquer motivo fútil. Guarde o seu tempo com o Pai como se fosse a sua própria vida, pois, na verdade, Ele é. É dali que emana a força para você ser um pilar de esperança para aqueles que estão ao seu redor, tornando-se alguém que não apenas fala de Deus, mas que carrega a presença dele de forma manifesta e incontestável por onde quer que seus pés toquem o solo. Imagine a conclusão de uma grande sinfonia, onde cada nota tocada em isolamento pelos músicos, durante meses de ensaio em salas fechadas e silenciosas, finalmente se une para criar uma harmonia que arrebata a alma de quem ouve. O seu vídeo de vida está chegando a um momento de culminância, onde tudo o que você plantou no secreto do seu quarto começará a ressoar como uma melodia celestial diante de todos. O que o mundo chama de coincidência, o reino de Deus chama de recompensa pública. Você não passou aquelas madrugadas em claro à toa, você não derramou aquelas lágrimas sobre o seu travesseiro em vão. Cada suspiro de adoração e cada clamor por socorro foram registrados no livro memorial de Deus. Agora, você está prestes a entrar em uma nova estação, onde a autoridade que você cultivou no oculto se tornará a ferramenta da sua vitória no visível. O seu quarto foi o seu casulo, e o processo de metamorfose está completo. Deus está te chamando para sair da porta para fora, não mais como alguém que busca a aprovação, mas como alguém que carrega a presença. A glória que você acumulou na intimidade será como um manto sobre os seus ombros, abrindo caminhos onde antes havia muralhas e trazendo vida onde o deserto tentou se estabelecer. A promessa de Jesus em Mateus 6,6 é o selo final deste ciclo, e o teu Pai, que vem em segredo, te recompensará publicamente. Note a certeza da palavra recompensará. Não é uma possibilidade, é uma garantia firmada no caráter imutável daquele que não pode mentir. A recompensa pública não é para inflar o seu ego, mas para que todos vejam que existe um Deus que responde ao fiel. Quando as pessoas olharem para a restauração da sua saúde, para a harmonia que voltou a reinar na sua casa e para a clareza com que você conduz os seus passos, elas saberão que você esteve com o Mestre. Assim como o rosto de Moisés brilhava após descer do monte, a sua vida terá um brilho que as trevas não conseguem apagar e nem o pecado consegue ofuscar. Você se tornou um monumento vivo da fidelidade de Deus, um testemunho ambulante de que o lugar mais seguro do universo é dentro de um quarto com a porta fechada e o coração aberto para o céu. Não tema os desafios que o amanhã possa trazer, pois o Deus que te ouviu no silêncio da noite é o mesmo que lutará as suas batalhas sob a luz do sol. Este vídeo é o marco zero de uma nova jornada de intimidade para você. Ao finalizar este conteúdo, não veja isso como o fim de uma mensagem,
mas como o início de um estilo de vida inegociável. O altar do seu quarto deve permanecer fumegante, o incenso da sua oração deve ser contínuo e a sua fome pela presença de Deus deve ser a sua bússola. Lembre-se de que a verdadeira grandeza não é medida pelos palcos que você pisa, mas pelos metros quadrados de chão que você gasta em oração. Você foi chamado para ser um canal de bênção, um intercessor que se coloca na brecha por uma geração que se esqueceu de como orar. Deus conta com você para ser a voz que clama no deserto e a luz que brilha na escuridão. Mantenha os seus olhos fixos no autor e consumador da sua fé, sabendo que cada minuto investido no secreto é um investimento com juros de eternidade. A sua história não termina aqui. Ela ganha um novo fôlego, uma nova cor e um novo poder. Tudo porque você entendeu o que Deus faz em segredo, enquanto você ora sozinho no seu quarto. Agora, de um coração que deseja ver o seu crescimento e a sua vitória em todas as áreas, eu quero te fazer um pedido muito especial. Se esta mensagem queimou no seu peito e te deu forças para retomar o seu lugar no secreto, inscreva-se no nosso canal com alegria e acolhimento. Aqui nós somos uma comunidade de buscadores, pessoas que entenderam que a vida sem a presença de Deus é um vazio sem fim. Ao se inscrever, você fortalece esse exército e garante que mais mensagens como esta cheguem a corações que estão sedentos por esperança. Mais do que isso, eu quero muito ouvir a sua história. Este espaço nos comentários é o nosso pátio de comunhão. Conte para nós, como tem sido a sua experiência no secreto? O que Deus tem falado ao seu coração ultimamente? Se você aprendeu algo novo com este vídeo ou se sentiu um renovo na sua fé, compartilhe conosco. O seu relato pode ser a resposta de oração de outra pessoa que está assistindo agora e pensando em desistir. Vamos construir juntos uma comunidade de amor, intercessão e testemunhos poderosos. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus hoje e para todo o sempre.